Desde 2019, começaram a surgir na China casos de uma doença misteriosa. Cerca de um mês depois, o governo chinês anunciaria um lockdown na cidade de Wuhan, o epicentro da epidemia. Até aquele momento, autoridades chinesas afirmavam que o surto estava sob controle, mas o discurso oficial estava longe da verdade. A essa altura, o novo coronavírus já estava se espalhando pelo território chinês. Eu sou Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou viajar no tempo para contar como foram 5 dias cruciais do início do surto na China. Esse período vai de 30 de dezembro de 2019 até 3 de janeiro de 2020. Ele foi determinante para o destino da pandemia e até hoje gera muitos questionamentos à China. Antes de começar, é importante dizer que o governo chinês negou diversos pedidos de entrevista à BBC. Mandou só um comunicado ressaltando a sua transparência, responsabilidade e celeridade no combate à Covid-19. Mas sem demora, vamos ao primeiro desses 5 dias. A gente começa em 30 de dezembro. Por volta das 4 da tarde, a chefe da emergência do Hospital Central de Wuhan recebeu resultados de testes de sequenciamento genético. Eles foram feitos a partir de amostras dos pulmões das pessoas infectadas por um vírus desconhecido. A chefe da emergência suava frio, prestando atenção em 2 palavras alarmantes no topo do papel: SARS, coronavírus. Ela rapidamente circulou essas 2 palavras em vermelho e enviou a colegas pelo WeChat, o WhatsApp chinês. Ela pediu que a mensagem não fosse compartilhada fora do grupo de médicos, mas nas horas seguintes, milhões de pessoas receberam os prints e passaram a falar sobre esse vírus na China. O país já tinha sofrido uma epidemia de SARS em 2002 e 2003, uma doença também causada por um coronavírus. Na época, Pequim também insistiu que tudo estava sob controle. 800 pessoas morreram da infecção na China. Mas dessa vez o laboratório de sequenciamento genético tinha cometido um erro. Não era o vírus SARS que estava adoecendo as pessoas, mas um novo vírus bastante parecido. Percebendo que havia algo de errado na cidade, o Comitê de Saúde de Wuhan ordenou que os hospitais da região reportassem os casos da doença. O comitê não queria que os hospitais dessem declarações sem aviso prévio, mas essas ordens foram vazadas na internet só 12 minutos depois. Aqui vale lembrar o papel da experiente epidemiologista americana Marjorie Pollack. Ela vive em Nova York e é editora da newsletter especializada ProMed Mail. Eles foram os primeiros a darem a notícia do primeiro surto de SARS no mundo em 2003 e voltaram a ter um papel essencial no caso do novo coronavírus. Marjorie Pollack recebeu um e-mail de Taiwan no mesmo dia 30 falando sobre os rumores que circulavam na China. Ela disse à BBC que a sua primeira reação foi pensar: temos um grande problema. 3 horas depois, ela escreveu um texto na ProMed Mail pedindo informações sobre o novo surto desconhecido e conseguiu enviar essa notícia para 80 mil seguidores a 1 minuto da meia-noite. No dia seguinte, em 31 de dezembro, a notícia já tinha começado a se espalhar. A Comissão de Saúde de Wuhan informou que 27 casos de pneumonia viral tinham sido identificados, mas que não havia evidências de transmissão de pessoa para pessoa. Foi aí que o professor George F. Gao, que é diretor-geral do Centro para Controle de Doenças da China, começou a receber ofertas de ajuda do mundo inteiro. Mas cientistas que entraram em contato dizem que Gao não parecia preocupado com a situação. Peter Daszak, presidente do grupo de pesquisas EcoHealth, disse à BBC que enviou uma mensagem oferecendo toda a ajuda que Gao precisasse. Mas Gao só respondeu desejando Feliz Ano Novo. Outra polêmica tem a ver com a demora de Gao para liberar os resultados do sequenciamento genético do vírus. Segundo o epidemiologista Ian Lipkin, Gao revelou a ele que tinha identificado um novo coronavírus, mas disse que não era tão infeccioso. A China só divulgaria os resultados ao mundo 12 dias depois. Agora vamos ao primeiro dia de 2020, que foi marcado por uma frustração internacional. Isso porque a Organização Mundial da Saúde não tinha sido notificada oficialmente do que estava acontecendo na China. O protocolo da OMS determina que surtos de doenças infecciosas que podem gerar preocupação global devem ser reportados em até 24 horas. Membros da OMS tinham visto a publicação da Marjorie Pollack, que eu mencionei agora há pouco, e coletaram informações pela internet. Por causa disso, a organização resolveu entrar em contato com a China, mas só recebeu o retorno 2 dias depois.
E a resposta foi vaga. O país dizia que havia registrado 44 casos de uma pneumonia viral desconhecida. Documentos de reuniões obtidos pela agência Associated Press, AAP, e compartilhados com a BBC mostram que havia uma frustração grande dos funcionários do alto escalão da OMS por causa da dificuldade de se comunicar com os chineses. Mike Ryan, diretor de emergências da OMS, afirmou numa reunião que não era suficiente só dizer que não havia evidência de transmissão entre pessoas. Era preciso ver os dados. Mas a OMS era legalmente obrigada a reproduzir as informações dadas pela China. E só conseguiu confirmar a transmissão do vírus entre humanos 3 semanas depois. Como só a narrativa das autoridades chinesas era divulgada, a impressão para o público era de que o problema estava sob controle. Chegamos no dia 2 de janeiro, que foi marcado pela pressão contra médicos na China. Enquanto mais e mais pessoas procuravam os hospitais de Wuhan, a imprensa estatal chinesa começou uma campanha para silenciar profissionais de saúde. Naquele dia, a emissora estatal da China veiculou uma reportagem desqualificando médicos que falaram sobre o surto 4 dias antes. No material, os médicos eram tratados como espalhadores de rumores na internet. Os profissionais de saúde também foram chamados para prestar depoimento. O caso que mais chamou atenção foi o do oftalmologista Li Wenliang, que tinha escrito um relato que viralizou. Ele teve que assinar uma carta onde era acusado de divulgar informações falsas e perturbar a ordem social. Li morreu no mês seguinte, vítima da Covid-19. O governo chinês afirma que suas ações não foram censura, mas um esforço para não espalhar informações ainda não confirmadas. Só que o impacto dessa postura foi significativo. Isso porque ficava cada vez mais claro para os médicos que havia transmissão entre humanos. Só que esses profissionais eram impedidos de se manifestar publicamente. O governo chinês argumentava que era preciso seguir um rigoroso processo científico para determinar se um vírus pode ser transmitido de pessoa para pessoa. As autoridades do país continuaram negando a transmissão entre humanos por mais 18 dias. O último desses 5 dias foi marcado pelo início de uma descoberta. Foi no dia 3 de janeiro que o renomado virologista de Xangai, Zheng Yongzhen, começou a fazer o sequenciamento do novo vírus. Ele trabalharia incansavelmente por 2 dias seguidos e descobriria que esse vírus era semelhante ao da SARS e logo que era transmissível entre humanos. O problema é que no mesmo dia do início dessa análise, a Comissão Nacional de Saúde da China enviou um memorando sigiloso aos laboratórios. O documento proibia que os cientistas analisassem o vírus e divulgassem informações sem autorização. Isso fez com que Zheng não conseguisse revelar o seu achado, nem ele nem nenhum outro laboratório. Só 6 dias depois é que foi divulgado que estávamos lidando com um novo coronavírus. Mesmo assim, o sequenciamento genético não foi compartilhado. Isso impediu que outros países analisassem os dados para mapear a situação do vírus. 3 dias depois, no dia 11 de janeiro, Zheng tomou uma decisão arriscada. Ele permitiu que um colega australiano divulgasse os seus resultados. A consequência foi que o laboratório de Zheng foi fechado pelo governo chinês, segundo a versão oficial, para retificação. Mas naquela altura, outros cientistas também publicaram seus achados. A confirmação da transmissão entre humanos só veio da China mesmo no dia 20 de janeiro. Especialistas afirmam que essa demora na divulgação de informações a respeito do coronavírus dificultou ações que poderiam ser tomadas contra a doença. Lawrence Gosten, da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, diz que foi uma oportunidade que a gente perdeu de controlar a disseminação do vírus. Para ele, quando todos foram informados da transmissão entre pessoas, a situação já era grave. Já o virologista Wang Linfa, que pesquisa morcegos em Singapura, diz que a China poderia ter feito muito mais antes do dia 20 de janeiro, quando o país finalmente reconheceu a transmissão entre humanos. O governo só decretou um lockdown em Wuhan, restringindo fortemente a circulação e o contato entre pessoas no dia 23 de janeiro. Hoje estima-se que entre 2.300 e 4.000 pessoas já tinham sido infectadas naquele momento, segundo cálculos de pesquisadores da Universidade de Northeastern, nos Estados Unidos. Bom, é isso, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixem seus comentários aqui embaixo que a gente sempre lê. E até a próxima!